Outros tipos de contrato de trabalho. Sim, existem outras modalidades contratuais que têm impactos diferentes de um contrato de trabalho típico, que seria o contrato por prazo indeterminado. E quais são esses tipos de modalidades contratuais? Nós temos quatro. A gente vai falar do trabalhador autônomo, do trabalhador eventual, do trabalhador avulso e do servidor temporário. Essas quatro modalidades, elas não se confundem, porque são modalidades totalmente diferentes. Vocês vão ver que tem certa semelhança, mas são modalidades completamente diferentes. Vamos para a primeira. O trabalhador autônomo. Eu acredito que vocês conheçam mais esse trabalhador autônomo até pela prestação de serviço que vocês provavelmente exerçam. É a pessoa física que presta serviços habitualmente ou não por conta própria a uma ou mais pessoas. Pode ser tanto física quanto jurídica, assumindo sim os riscos da própria atividade econômica. Nesse caso, o trabalhador autônomo aqui, ele não tem nenhum vínculo de emprego com qualquer empresa que o contratar, na teoria. E ele não pode ter a cláusula de exclusividade no contrato de autônomo. Porque se ele tem a cláusula de exclusividade, já desconfigura o contrato de autônomo. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção melhor. São contratos de advogados, médicos, contadores, economistas, administradores, arquitetos. São geralmente os profissionais liberais que têm esse tipo de contratação de trabalho autônomo. E uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, essa habitualidade de prestação de serviço não desconfigura o trabalho autônomo. Antes da reforma trabalhista, isso era um ponto importantíssimo para configurar o vínculo de emprego, porque a gente viu lá nos requisitos da relação de emprego que a não eventualidade era um requisito que identificava uma relação de emprego. E os trabalhadores autônomos, quando o contrato realmente digamos assim, obscuro com relação à contratação lícita desses trabalhadores, geralmente a habitualidade era um arrematador aí para poder configurar esses contratos por prazo indeterminado. Mas aí a reforma veio e modificou isso aí. Então, por mais que seja uma pessoa física que presta serviços de forma onerada, habitual, e não tenha a questão de revezamento entre outra pessoa, não desconfigura o trabalhador autônomo. E a gente tem que ter cuidado aqui, porque então o que desconfigura o trabalhador autônomo? São, geralmente, né, é o requisito da subordinação. Porque apesar dele ter dever de obediência ao empregador que está contratando a prestação de serviço deles, ele não pode ser sujeito a contratos, por exemplo, assim, ficar o dia inteiro na empresa, por conta de uma empresa, e aí cai aqui na exclusividade. Tudo que vocês puderem imaginar que recai na exclusividade, desconfigura esse contrato de autônomo e configura o contrato de CLT. Esses trabalhadores, esse trabalhador autônomo, ele não vai receber nenhum tipo de verba que esteja prevista na CLT, porque ele tem um contrato de cível com a empresa. Então, é um contrato de prestação de serviço mesmo, como se fosse um contrato de consumidor, que você vai lá na escola, geralmente, eu quero fazer uma faculdade, você vai lá na escola, contrata uma prestação de serviço deles para fazer a educação. Você veio aqui no Ibicapa, fez um contrato de prestação de serviço e estamos aqui dando essa aula para você. Estudo não configura vínculo de emprego com a contratação de quem está coletando essa prestação de serviço. Então, tem que ter muito cuidado aqui. Vocês vão enfrentar muito essa questão de trabalhador autônomo que está pedindo vínculo de emprego, e a exclusividade é um dos requisitos que mais identifica esses tipos de contratação ilícita de trabalhador autônomo. Outro tipo de trabalhador é o trabalhador eventual. Esse trabalhador eventual é uma pessoa física contratada para prestar serviços em certos eventos, ocasional, fortuito, que não seja contínuo, até mesmo quando houver subordinação no desempenho dessas atividades. Lembra que eu falei que tem que ter cuidado com a gerência de ordens do trabalhador autônomo? Aqui também. Dependendo de como é que é feito esse contrato do trabalhador eventual, pode sim ser desconfigurado e
ser levado para o vínculo de emprego. Eles também são contratados e regidos pelo Código de Processo Civil, ou desculpa, pelo Código Civil, e um exemplo aqui muito do dia a dia é a contratação para reparos em prédios da empresa. Pintura, serviços elétricos, hidráulicos, limpeza, desde que esses sejam breves, sem exclusividade e esporádico. Então, não vem falar de trabalhador eventual aqui, aquele pessoal que costuma ajudar na limpeza, os auxiliares de serviços gerais. Eles sim são habituais, são contratados para desenvolver uma atividade contínua de limpeza, que não se enquadra aqui. Então, esse trabalhador eventual são esses serviços que geralmente são esporádicos, como o próprio nome diz, né? O próprio nome sugere. Mas tem que ter cuidado para não desconfigurar o contrato desses trabalhadores eventuais. Outro tipo de trabalhador é o trabalhador avulso, e também é diferente do trabalhador eventual e do trabalhador autônomo. Por quê? Ele é a pessoa física que presta serviços sem nenhum vínculo empregatício a diversas empresas, sendo ele sindicalizado ou não, e digamos assim, o identificador desse contrato é a intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou do órgão de gestão de mão de obra. Sim, necessariamente o trabalhador avulso precisa de um intermediador para poder fazer essa prestação de serviço. E apesar dessa intermediação, esse trabalhador tem sim os mesmos direitos trabalhistas de um seletista, por serem equiparados aí na Constituição a esses empregados com vínculos de emprego. Aí você deve estar se perguntando assim, mas professora Estela, você acabou de falar que eles não têm vínculo de emprego e está falando que eles têm os mesmos direitos por serem equiparados. Mas é porque esse órgão intermediador ou sindicato é que faz o pagamento desse empregado, desse trabalhador. Então, apesar dele não ter vínculo de emprego com quem o contrate por meio dessa intermediação, quem faz a correspondência equiparada dessas verbas é o sindicato ou o órgão de gestão de mão de obra. E geralmente, quando a gente fala de trabalhador avulso, a gente pode pensar aí em trabalhadores ligados à área portuária, tá bom? Por isso, essa diferença. São parecidos, mas não são iguais. E também temos o trabalhador temporário. O trabalhador temporário é a pessoa física que é contratada para suprir alguma necessidade muito emergencial da empresa, de aumento de atividade, seja calculado ou não, com a devida assinatura de carteira. Aqui ele tem que ter a carteira assinada. E um exemplo para ilustrar melhor são as contratações para cobrir férias ou licenças de funcionários, contratações para suprir demandas de venda no final do ano. Então, assim, tudo que você pensar de contratação para cobrir férias, licenças, essas questões bem temporárias, se enquadra aqui no trabalhador temporário. E esses trabalhadores, sim, vão ter o cálculo de verbas rescisórias, mesmo que o período seja muito esporádico, porque, por exemplo, licença, dependendo, são 1, 2, 3 meses, a cobrir férias geralmente são 30 dias, licença maternidade são 4 meses. Então, todas as verbas trabalhistas vão ser calculadas de acordo com a carteira de trabalho, tá? Vai ser calculada de acordo com a CLT. Eu espero que eu tenha contribuído aqui, trazido essa noção de contratos de trabalho, para que vocês entendam melhor o panorama que a gente vai enfrentar aí ao longo das aulas, porque a partir de agora, tudo que eu for falar tem incidência aqui também. A gente vai retomar esses conceitos e eu aguardo vocês na próxima aula.